Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu no payroll, porque muita gente tem medo de operar payroll. A maioria das pessoas falam para vocês não operarem payroll porque é uma notícia que ninguém sabe para onde que o mercado vai, que é muito volátil e etc, etc, etc. Eu mesmo, particularmente, quando eu comecei no mercado, todas as pessoas que eu acompanhavam falavam sobre isso, que dia de payroll não é dia de operar, porque é isso e aquilo outro, e hoje eu vou te provar isso ao contrário, tá? Eu não vou te provar isso somente mostrando aqui no gráfico, como também eu vou te provar isso e te mostrar isso dentro da comunidade, o resultado que a galera teve e o porquê tiveram esse resultado apenas utilizando o CRT, usando as R's ao nosso favor e também os horários operativos, beleza? Desde já eu quero te agradecer por você estar assistindo esse vídeo. Como sempre, agradecer o feedback de vocês, por vocês estarem abraçando esses conteúdos aqui que eu estou trazendo. Pode ter certeza que tudo isso que eu estou trazendo aqui é de grande coração, de fato, para poder ajudar vocês mesmo de verdade, para abrir os olhos de vocês aqui. Em nenhum momento vocês sabem que eu fico expondo que eu vendo mentoria, que eu fico expondo que você precisa comprar algo de mim, né? Todos os vídeos aqui eu falo que é de fato 100% gratuito para vocês e o que eu entrego aqui de verdade dá muito resultado para vocês. Porém, obviamente que existe muito e muito mais coisas que vai te fazer chegar na sua consistência, ok? Bom, vamos lá. Vamos aqui para dentro da comunidade. Vamos começar pelo dia de ontem, que você pode ver aqui, ó, 6h47, né, da manhã. Ah, tivemos aqui TP. Aí aqui, isso antes de acontecer o payroll, a gente já tinha o direcionamento, tá? Os alunos já tinham esse direcionamento. Antes de acontecer o payroll, isso aqui foi bem antes de explodir, tá? E quando explodiu, potencializou tudo. Mais um resultado. Aqui que você pode ver, Bitcoin, olha só, que duas operações magníficas. Chegou no último quadrante do preço, ele não entregou o movimento, voltou, compra grátis até esse objetivo. Aqui já no payroll, como o payroll potencializa isso, então não precisa ter medo de operar payroll. Ok? Os resultados. Mais um aluno que também operou dentro do payroll. Ok? Isso aqui já é o resultado de hoje, tá? Isso aqui não quero mostrar para vocês, não. Beleza. Então vamos lá. Por que que muita gente tem medo de operar o payroll? Muita gente fala que é uma notícia onde tem muita volatilidade, e isso é verdade. Muita gente fala que o preço ele vai tirar muita gente aonde está com liquidez e etc. Isso também é verdade. Porém, para apenas as pessoas que operam suporte à existência, para as pessoas que operam, algumas das pessoas que operam teoricamente até o SMC. Por quê? Porque, de fato, o algoritmo ele faz esses movimentos para tirar a maioria das pessoas do mercado. Como assim? Ele vai fazer isso para estopar muita gente. É dessa forma que o mercado funciona. O mercado ele funciona fazendo altos e baixos. Por quê? Porque é onde em cima dos altos as pessoas vendem e em cima e embaixo dos baixos as pessoas compram. É dessa forma que funciona o mercado, porque para o mercado subir, as pessoas têm que comprar aqui embaixo. E para o mercado descer, as pessoas têm que vender lá em cima. Então, é dessa forma que o mercado trabalha, apenas de altos e baixos. E por que que o algoritmo ele sempre vai querer fazer essas tomadas de liquidez? Por que que ele sempre vai fazer movimentos que para muito de vocês ou para muitas pessoas, isso é um movimento apenas para poder varrer? Porque é de fato dessa forma que o mercado funciona, tá? O algoritmo, as grandes instituições, eles trabalham para poder estopar a maioria das pessoas. Então, quando você entende a forma que o algoritmo trabalha, quando você entende para onde que o mercado quer ir, você está na vantagem. Você não está nadando com os tubarões. Você acaba se tornando um tubarão sem ser um tubarão. Me entende? Como assim? Porque você está pegando o mesmo movimento do algoritmo, ou o mesmo movimento institucional antes de todo mundo. Você está, entre aspas, prevendo o que o mercado vai fazer, porque o algoritmo ele te mostra isso. Então, quando você começa a enxergar dessa forma, o seu jogo muda totalmente, porque você não fica refém de algumas coisas que alguns operacionais pedem para poder cumprir para você fazer uma operação, saca?
Mas eu não estou aqui para poder julgar nenhum método operacional, como eu sempre falo com vocês. Eu não sou dono da razão 100% e nunca vou ser. Não estou falando que outros operacionais não funcionam. Funcionam, só que aquilo que eu ensino, aquilo que eu mostro para vocês é totalmente diferente de tudo que você viu e de uma forma muito mais prática, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto. Qual que foi o candle que expandiu aqui? Foi esse candle. Foi justo às 8h30, aonde que foi o horário do payroll. Concorda comigo? Às 8, vamos colocar em 30 minutos aqui, que você vai ver de fato. Ó, às 8h30, aonde foi todo esse movimento aqui do payroll. O payroll ontem, ele movimentou, vamos ver? Peraí, deixa eu tirar esse imã aqui, que vai ficar mais fácil para a gente poder ver. O payroll movimentou aqui cerca de 70 pips em um único candle, tá? Mas por que que ele fez toda essa queda aqui? Por que que ele não subiu? Foi por conta dos dados econômicos? Sim. Foi por conta de que aconteceu isso e aquilo com Trump? Pode ser que sim. Mas por que que ele jogou para baixo esse preço e não jogou para cima? Porque o que é mais importante são as nossas R's operacionais. São aonde que é o nosso DOL que o algoritmo ele vai poder buscar. E aonde que está onde estaria esse nosso DOL? E por que que o mercado ele caiu apenas para completar um objetivo? Por conta disso aqui, ó. A gente tinha, antes mesmo, deixa eu voltar com o imã, antes mesmo de sair a notícia, a gente já tinha, o mercado ele já tinha me mostrado para onde ele queria ir. Ou seja, aqui ele já tinha feito o meu Tata Sweep, tá? Ele fez o meu Tata Sweep nesse candle aqui, das 5 da manhã do dia anterior, ok? Logo, eu tinha esse objetivo aqui, o meu DOL para a notícia. Obviamente que, se esse preço buscasse aqui antes da notícia, poderia sim formar uma nova R com um novo objetivo e aí sim a notícia ela poderia sair a favor dessa R, se é que você me entende. Então, antes de sair o payroll, tá? Um dia antes, teoricamente, eu já saberia para onde que o preço vai. Por isso que vocês viram o resultado dos alunos, porque eles foram antecipados antes da notícia sair. Não, eles não fizeram operações depois da notícia, né? A gente não faz operação antes da notícia, a gente usa a notícia para potencializar, para chegar nos nossos objetivos. Simples assim, ok? Então vamos lá. Dentro dessa R aqui, de 12 horas, eu tinha esse meu alvo, tá? Que seria o meu DOL para a notícia, de 12 horas. Só que um dos pontos mais importantes aqui é eu tenho que entender aonde que esse candle está abrindo, ou seja, o candle da notícia. Muita gente acha, né? Muita gente acha não, é o certo, porque a notícia ela sai às 8h30, horário de Nova York. Como você pode ver aqui, porém, essa notícia das 8h30, ela está dentro do candle das 5 horas. Olha só que interessante. Que é um dos nossos horários importantes operativos, que é o candle das 5. E aí, o que que eu preciso entender? E por isso que eu falo que o algoritmo, ele sempre vai me mostrar a direção do preço antes de qualquer outra coisa acontecer. Que nesse caso, foi antes do payroll acontecer. Por quê? Porque vamos lá, eu já tinha essa R de 12 horas para o preço poder buscar, concorda comigo? Porém, no meu candle da Zuma, que é um dos meus candles mais importantes, o que que ele fez? Ele criou uma nova R, o preço abaixar. Opa, deixa eu colocar de outra cor aqui. O preço abaixar, ou seja, ele criou uma nova R pendente. Concorda comigo? Que foi aqui. O candle das 1 fez um Tata Sweep no candle das 9 e fechou por dentro. Ou seja, criou essa R para poder abaixar. Deixa eu desenhar aqui, que vai ficar mais fácil para você entender. Aqui. Esse seria o objetivo. Porém, esse dia aqui para mim, que no caso foi ontem, esse candle das 1, ele não era importante para mim. Teoricamente, não tanto importante. Por quê? Porque teria o payroll. E a vela que iria expandir o mercado naquele dia seria o candle das 5 horas. Então, quando abriu esse candle das 5 horas, que olha só que interessante isso, cara, isso é maravilhoso. E
como que você me fala que isso não é um algoritmo, tá? Não existe um ser humano fazer uma coisa perfeita dessa forma, né? Uma perfeição assim. O Kendo da 5, ele nasceu, ele fez um intra-tarta sweep nesse Kendo da Zuma, e o mais importante é que ele respeitou, ele apenas tocou na minha zona de PDM de 12 horas, tá? Ele tocou nessa zona de PDM que serve, de fato, como uma resistência. E a partir daqui, ele começou a voltar. Só que quando ele começou a voltar, como você pode ver, ó, que foi exatamente às 5, às 5, às 6, às 7, às 8, que teoricamente foi o horário que saiu a notícia, que foi às 8h30, ele ainda não tinha completado o meu objetivo. Olha que interessante. Então, eu já poderia ter pegado a minha venda aqui em cima, tá? E nesse exemplo aqui, eu não vou abaixar a temporalidade para poder te mostrar ponto de entrada e etc. Não, eu quero apenas te mostrar como que foi o dia de payroll ontem, onde muita gente tem medo de operar, onde muita gente... Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui para vocês para ficar da melhor forma possível, beleza? Então, eu já tinha tudo desenhado para o preço baixar. Ou seja, a notícia não ia sair aqui jogando o preço para cima. Por quê? Porque o algoritmo já tinha me mostrado que eu tinha uma R pendente de 12 horas. Porque, beleza, obviamente que sim, né? O preço ele podia explodir aqui para cima, só que depois que ele completasse isso aqui. Como você pode ver que ele completou isso aqui poderia ser um repsal, tá? Muitos de vocês não sabem o que é repsal, mas eu explico de uma forma bem simples. Repsal é quando sai uma notícia, ele faz um pavio muito grande e depois o preço reverte. Então, sim, poderia acontecer, né, um repsal aqui. Esse candle poderia subir? Poderia. Só que antes dele subir, ele teria que completar essa R primeiro. Porque o algoritmo, ele é muito mais importante do que qualquer notícia. E por que eu estou gravando essa aula para você? Porque o payroll é a notícia mais importante do mercado. É a notícia de mais alto impacto do mercado. E para você ver que mesmo com a notícia mais bizarra, mais importante, o algoritmo ele sempre vai completar o seu trabalho. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você entenda. Então, a gente já tinha 12 horas para poder abaixar e em 4 horas para poder baixar. E como você pode ver que a partir das 5, aonde estaria a notícia, porque a notícia é às 8h30, o preço, bum, expandiu, e aonde os alunos pegaram praticamente todo esse movimento aqui de queda do payroll. Quando a gente vem para 15 minutos, olha só, que interessante. Vamos lá, eu vou dar essa moralzinha para vocês, porque vocês sabem que o que eu faço aqui é de coração, tá? Beleza, aonde eu poderia ter pegado essa primeira venda? Então vamos lá, às 5h45 fez esse Tarta Sweep, né, dentro do candle, porém a gente não opera final de hora, a gente sempre vai operar começo de hora. Segundo ponto, eu precisaria que o preço terminasse abaixo da minha zona de order block. Qual que seria a minha zona de order block? Esse último candle antes do movimento começar a ficar ao contrário depois de um Tarta Sweep. Primeiro ponto. Então, aonde seria a minha entrada? A minha entrada poderia ser assim que fechou essa zona aqui de order block, esse primeiro ponto seria aqui. Aonde seria o meu alvo? Aqui embaixo. Aonde seria meu stop? Acima dessa zona de PDM, ou seja, eu poderia ter pegado aqui esse ratio aqui de 1 para 4, tranquilo, porque notícia a gente consegue pegar isso. Te mostro que os alunos fizeram isso, ó. Olha aqui, os alunos pegaram aqui, esse aqui foi um pouco ainda precipitado, né, mas enfim, pegou todo o movimento da notícia, onde chegou no objetivo. Então, esse aqui seria, teoricamente, a nossa entrada, tá? Exatamente no candle das 6, porque logo às 8h30, bum, o mercado ia explodir com a notícia do payroll e jogar aqui para respeitar a minha R de 12 horas, né? Na verdade, a R do algoritmo de 12 horas. Então, como você pode ver que o preço ele ficou consolidado esse tempo todo. Só que ele não ficou consolidado à toa, tá? Ele ficou consolidado e logo
nos nossos horários importantes. É isso que eu falo com você. Para de querer ficar operando toda hora, para de querer ficar abrindo operação toda hora. Entenda para onde o mercado vai. Entenda o que o algoritmo ele quer fazer. Cara, o algoritmo é o que movimenta o mercado. Vocês estão vendo aqui em todos os vídeos que eu solto no YouTube para vocês. Tudo na prática, mostrando. Eu não posso fazer ao vivo aqui, porque teoricamente é proibido eu fazer ao vivo aqui. Senão eu faria ao vivo, com o mercado andando para vocês verem como eu faço dentro da comunidade, tá? Pode ser que daqui para frente eu comece a montar um outro grupo gratuito, aonde dentro desse grupo a gente faça as aulas ao vivo. Pode ser que sim, tá? É um projeto que eu quero fazer para ajudar vocês mais ainda, tá? Mas por enquanto, é isso que eu posso fazer, é mostrar a vocês aqui o direcionamento e mostrar o resultado de pessoas fazendo aquilo que eu ensino. Simples assim, beleza? Então, como você pode ver que o candle que foi mais importante foi o meu candle da notícia. E o que aconteceu? Ele expandiu e completou o seu objetivo, que foi o objetivo de 12 horas. Vamos ver em outra hora? Em 15 horas? Não, em 15 horas já tinha completado. Em 20 horas ele ainda não completou, mas ele não completou por quê? Porque essa de 12 horas era mais importante e o preço tem alvos mais para cima aqui, beleza? Mas é apenas isso que eu queria mostrar para você sobre a movimentação do algoritmo e para onde de fato ele quer jogar o preço. Vou te dar um exemplo. O candle aqui, esse candle da 5, ele nasceu por cima. O que seria por cima? Ele nasceu na parte de cima, aonde fez o Tata Sweep para cima. Quando ele faz esse Tata Sweep para cima, que teoricamente ele está induzindo todas as pessoas a comprarem aqui, querendo ou não, muitas pessoas compraram aqui, você pode ter absoluta certeza, ele fez esse movimento ao contrário. Se ele já tivesse nascido na parte de baixo aqui, feito o Tata Sweep para baixo, aí sim a notícia poderia jogar esse preço para cima, tá? Então, é isso um pouquinho, né, que eu queria passar para vocês de uma forma bem simples. Obviamente que tem muita coisa mais detalhada aqui dentro dessa operação, por que que ele baixou somente até aqui, por que que ele começou a reverter né, a partir daqui e etc. Se a gente vem aqui em 4 horas, olha só, o nosso horário operativo de hoje já deu vitória, tá? Candle das 1, fez o Tata Sweep no candle das 9 e aí completou o seu objetivo. Olha só, tá? Exatamente aqui, ó. Olha o candle das 1 que expandiu e completou o seu objetivo, né? Porém, a gente também tem um objetivo de 5 horas, eu vou mostrar para vocês. A gente tem esse objetivo de 5 horas aqui, aonde o preço também, de fato, ele pode querer vir buscar, ok? Somente para você ter uma base aqui com o mercado andando, como eu já fiz algumas vezes aqui para vocês verem, o objetivo aqui. Então, a gente, teoricamente, né, operou isso aqui, quando completou essa R de 4 horas, fizemos uma parcial, colocamos um break-even, e o nosso alvo de hoje seria essa R de 5 horas aqui. Fechou? Bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês mais uma vez. Agradeço vocês por estarem acompanhando o canal, por estarem de fato ajudando esse canal crescer, porque isso entrega para mais e mais pessoas aprendem de uma forma gratuita e com conteúdo de alto valor. Obviamente que sempre vai existir aquelas pessoas que estão frustradas com o mercado, que já tentaram teoricamente de quase tudo e não deram certo, e vai vir tentar hatear, mas isso não me afeta porque isso é a minoria, né? A maioria de vocês aqui, é só olhar os comentários, é só ver aqui vocês falando que estão aprovando contas apenas com esse conteúdo gratuito, que vocês mudaram 100% a visão de vocês apenas com esses conteúdos gratuitos. Então, para vocês que eu trabalho, para vocês que eu tiro o meu tempo para fazer esse vídeo aqui, essa aula com o maior carinho, porque de fato eu já passei, como eu disse, eu já estive desse lado da tela, que é assistindo, que é querendo aprender alguma coisa. Eu também já tive muita desconfiança, porque eu fui muito enganado. Então, por isso que eu faço isso com o maior carinho e com a maior clareza possível para vocês, tá? Obviamente, aquilo que eu sempre falo, eu não posso entregar tudo aqui para vocês de forma gratuita em respeito aos alunos que estão dentro da mentoria e dentro da comunidade. Mas o que eu posso fazer
eu entrego aqui para vocês com todo o amor possível, beleza? Então tamo junto, turminha, vamos para cima e até a próxima aula.